todo autor literário, né, se a gente pensasse numa perspectiva mais escolar, a gente fala, bom, mas por que eu estou lendo isso? O que tem a ver eu ler um autor tão antigo? E muitas vezes, assim, aquela velha postura que eu acho que no caso da poesia, então fica gritante, né? Estou lendo alguma coisa longe de mim, que eu não entendo, e aí cobro desse texto como se ele devesse, né, falar comigo como se ele tivesse sido escrito para mim. E não, quer dizer, ele não foi. Então a gente tem que olhar para ele com uma outra perspectiva. O Camões está nesse contexto porque é um autor, né, do século XVI. E aí, claro que quando a gente talvez se aproxime um pouco da obra camoniana e do contexto em que ela foi escrita e como ela foi escrita, a gente começa a dar, talvez a esse autor, uma outra dimensão. Gosto muito de reforçar uma coisa, a gente pode gostar ou não gostar. Essa é uma questão pessoal, né? Gostar de um autor, gostar ou não de um poeta, mas o que a gente está querendo um pouco aqui trazer? A gente gostar ou não gostar não tem nada a ver com a gente ser capaz de compreender, com a gente ser capaz de até de dar valor, mesmo que pessoalmente não seja alguma coisa da nossa preferência, né? É ter critérios, ter juízos baseados em critérios, de alguma maneira, né? Acho que um pouco essa discussão que a gente está querendo trazer com o texto literário. Camões, gente, tudo manuscrito, né? Vamos combinar? São, sei lá, 7.000 versos para a epopeia camoniana, feito à mão. Imagina uma estrutura presa. Isso é admirável. Quer dizer, sonetos, fazer tudo aquilo, né? Na base, assim, ele não só está fazendo manuscritos e forma presa, imagina, fazer uma forma presa, né? Quer dizer, trabalhar a palavra para ir fazendo aquele acabamento, aquele cabimento exato da alfaiataria, que é o caso do Camões. E isso, assim, numa época que você não tem internet, ou seja, quais são as fontes camonianas? Como ele tem acesso às fontes? Imagine que para o Camões ter acesso a obras de outros, que seriam referências, é um trabalho muito difícil, né? O Camões passa muito tempo exilado, porque a história diz que o Camões era um pouquinho nervoso, né? Ele era um pouco nervosinho. Então ele passa uma boa parte do tempo da vida dele em exílios. Os Lusíadas têm a ver com isso, ele está no momento de exílio quando escreve os Lusíadas. Então, o que acontece? O sujeito está fora do seu país, num mundo em que a informação circula de forma extremamente desfavorável, muito lentamente, você não tem cópias, você não tem arquivos das coisas, e ele está lá trabalhando a língua. Outro desafio camoniano incrível, que língua portuguesa é essa? Qual é a referência de lírica que a gente tem dentro do Camões? Trovadorismo, não é isso? Trovadores. Trovador, quando a gente vai ler uma trova, é um português arcaico. A gente não entende muitas vezes uma trova se a gente não tiver um dicionário de época, quer dizer, um dicionário que seja capaz de traduzir o português arcaico para o português mais moderno. Quem que faz a língua portuguesa moderna? Luís de Camões. De alguma maneira é ele que vai, por justamente escrever muito em português, né, e um português literário, um português conotativo, ele vai dar muita alma para essa língua moderna. Então, quando a gente lê soneto camoniano, a gente entende o que ele está falando. Ele está falando o português que a gente fala. Claro, não é o português do cara, e aí, gente, beleza? Né? Não é isso. Mas o português dele é o nosso português. E isso tem a ver com a palavra, tem a ver com a estrutura da língua, tem a ver com tudo, né? Então ele é, de alguma maneira, alguém que está consolidando literariamente a nossa língua. Isso é fantástico, né? Quer dizer, por mais que eu ache que o que ele fala de repente não me toca, ele fala daquele jeito estranho, de amor, enfim, mas ele tem uma importância grande. Uma outra coisa que eu acho que é importante para a gente pensar sempre em poesia. Nós somos uma cultura no Brasil que gosta muito de música. Música é uma coisa muito forte no Brasil, né? Tem muita qualidade, muita diversidade, enfim. Assim, seja a música mais sofisticada, ou a mais popular, a mais simples, né? O funk, o rap, isso tem muito a ver com poesia. De alguma maneira, por mais pobre que seja uma rima de uma letra de música, existe o trabalho musical. Não é só a musicalidade, não é, do som, existe a musicalidade da palavra. Então é claro que
a poesia, a música, né? Então, a letra da música, ela guarda muitas semelhanças com a poesia. Tem a ver com o mesmo universo. E aí, por que então é tão diferente? Porque a poesia, ela foi se afastando do instrumento. Se a gente pensar no trovadorismo, esse instrumento estava junto, mas ela vai se afastando, vai ficando um texto escrito, né? E a gente vai recebendo esse texto como leitor e não como ouvinte. Mas, de alguma maneira, ele é um texto musical, de alguma forma. Ele tem uma musicalidade, ele tem uma plástica sonora, né? E ele também, a letra da música contemporânea, ela é muito conotativa. Talvez seja um tipo de tema, porque o cara, às vezes, escreveu aquela letra. Aí sim, ele escreveu ontem, ele escreveu a semana passada, o ano passado, há 10 anos. Ele está no mundo em que a gente está. Então, ele fala de temas que a gente conhece. Mas, no fundo, se eu pensar na linguagem, guarda muita semelhança, vem de uma tradição que de alguma maneira tem a ver com a lírica, sem sombra de dúvidas.